Olá, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura para a nossa meditação neste momento, Filemon, versículo 20 e versículo 21 da palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados, nos dê neste momento graça, Senhor, para nós meditarmos na tua palavra, entendermos esse verso tão precioso, ao mesmo tempo a mensagem da carta inteira, para o nosso bem, meu Deus, para a tua glória. Abre também o nosso coração, exatamente nesse sentido, Senhor, para nós ouvirmos, entendermos, obedecermos e honrarmos o teu nome santo, no Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, o tema bem evidente aqui desses dois versículos é a prática do bem, né? Paulo, ele está aqui exortando, durante toda a carta, na verdade, a Filemon a praticar o bem, que seria realmente receber a Onésimo, perdoar Onésimo e, enfim, em honra ao Senhor, para o Senhor. Aqui, Paulo, ele vai falar exatamente, irmãos, dessa prática, vai dar alguns detalhes que nos ajudam a compreender exatamente o que é a prática do bem, a verdadeira prática do bem, que é algo que somente o cristão pode fazer, né? Nós podemos dizer assim que um homem ímpio, ele que não é um cristão, que não é um convertido, ele pode, em certo sentido, praticar o bem, mas não, realmente não no sentido, vamos dizer assim, da natureza do bem, daquilo que realmente vem de Deus, para a honra e glória de Deus, porque o ímpio, ele sempre tem outras motivações que não é a glória de Deus e que sempre tem aquele lado egoísta, não é? E que realmente pensando mais em si mesmo, egocêntrico, o eu ali sendo servido, e não o Senhor, e não também com um genuíno propósito altruísta com relação ao próximo, amando realmente o próximo. Então, por mais que se pratique o bem, mas a motivação descaracteriza este bem, mas o cristão não, o cristão, ele realmente pratica o bem. E aqui nesses dois versos nós vamos ver exatamente essa prática do bem, a natureza dessa prática do bem, que vai servir, meus irmãos, tanto para o nosso incentivo, não é? Para nós exatamente fazermos isso. Essa é a verdadeira prática do bem, se nós somos cristãos, ao mesmo tempo para que nós, eu tenho dito para os irmãos durante todo esse nosso estudo, que esta carta, ela é uma carta também, podemos dizer assim, usando um termo agora aqui, uma carta diagnóstico, né? Uma carta que vai fazer um exame, que vai fazer uma análise da nossa própria fé, do nosso próprio cristianismo, para observar se ele é genuíno, se ele é verdadeiro. Mas é uma carta, então, que tem realmente, aqui eu tenho dito para os irmãos, é o amor na prática, né? É a prática do bem, realmente. É aquilo que Paulo vinha ensinando nas outras cartas. Eu fico pensando principalmente agora em Efésios, ali no capítulo 6, Colossenses também, que é uma carta paralela a Efésios, quando ele trata da questão da relação das pessoas, especialmente quando ele fala da questão da relação entre o Senhor e o seu servo. Aqui Paulo está colocando em prática os princípios que ele aborda ali, irmãos, e tudo feito no Senhor, para o Senhor. Nós temos então estudado essa carta já há algumas semanas, preciosíssima carta de Paulo a Filemon, e vemos que o contexto é exatamente de um escravo fugido de Filemon, provavelmente eles moravam, todos eles eram de Colossos, e eles então, Onésimo foge, acaba bem provavelmente indo para Roma, tem contato ali com o ministério de Paulo já na prisão, né? Possivelmente é um daqueles que visitam Paulo ali naquela circunstância, em alguma situação, não sabemos exatamente qual, e ele então é convertido pelo poder do Evangelho, ou de um cristianismo nominal, ou do paganismo para o cristianismo, e ele muda, ele mostra a mudança, serve Paulo,
Então, finalmente, Paulo escreve essa carta pedindo que Filemon, que tinha sido traído e enganado, o receba. Nós já vimos aí, receba como irmão em Cristo Jesus. Nós vimos que, então, o tema dessa carta é o pedido por um escravo conforme o Evangelho, tendo aí 3 subtemas realmente, que é exatamente como o Evangelho transforma as relações, né? Se nós pensarmos ali que nós estamos falando da relação entre um senhor e um servo, que era uma relação muito difícil, e tratado por uma pessoa como Paulo, que era um judeu, que tinha sido fariseu e que, portanto, não tinha, podemos dizer, grande apreço, né, pelos gentios, mas aqui Paulo está tratando com essas pessoas. Então nós observamos a transformação que o Evangelho opera. Um segundo subtema também é que o Evangelho ele desidrata as instituições perversas como a escravidão, trazendo depois a modificação. E um terceiro subtema é exatamente, irmão, na questão das palavras, né, que ainda quero abordar isso num estudo futuro aí, dentro dessa série, se Deus assim nos permitir. E temos estudado, irmãos, temos visto como Paulo, ele se apresenta, já na introdução da carta, ele apresenta Timóteo, apresenta o que nós podemos criar, a própria família de Filemon, como pessoas fiéis, e chamando especialmente Filemon de cooperador, porque é só entre essas pessoas que se pode ter uma conversa dessa. Nós imaginamos, nós devemos sempre enfatizar que aqui se trata de um escravo fugido, traidor, provavelmente também ladrão. E Paulo aqui, então, somente entre cristãos pode ter esse perdão, Onésimo ser transformado e Filemon, então, recebê-lo como irmão, perdoando, esquecendo essa dívida, então. Observamos, meus irmãos, que nós vimos aí Paulo orar por Filemon. Filemon é um homem que tem mostrado cooperação. Paulo dá graças pelo que Deus tem feito na vida dele e ora para que ele aumente o conhecimento de Deus e também trazendo mais glória ao Senhor, evidentemente. E nós temos aqui então esta oração preciosa por um servo do Senhor, e é esse tipo de homem, que não deixa de ser também uma descrição do caráter, né, desse homem transformado pelo Evangelho, que é Filemon, que Paulo pode pedir uma coisa dessa que ele nem ordena, ele pede por amor. É aquilo que nós temos falado, é um pedido em amor por alguém que ama, por alguém que ama, é um pedido por amor, né? A alguém, melhor dizendo, explicando melhor, que ama por um amado seu que também aprendeu a amar, como nós estamos falando. Quer dizer, a transformação do Evangelho, que o Evangelho ele opera realmente na vida e no coração das pessoas, o amor, o serviço, sair daquele egoísmo e partir então para o altruísmo. Temos visto exatamente isso, irmãos, que Filemon foi transformado de inútil para útil, que ele é um homem então que Paulo ora por ele no amor, como um filho na fé, pedindo como se fosse por si mesmo. E nós vimos aí então o altruísmo cristão, e na maneira como Paulo pede, meus irmãos, como se fosse a si mesmo, e ainda se coloca, como nós vimos na semana passada, como aquele que até pagará a sua dívida. Esse altruísmo, esse amor, enfim, irmãos, se colocar realmente no lugar do outro e do sofrimento do outro, como Cristo fez conosco, não é? Em vez de ser egoísta, como Adão foi no Jardim do Éden, Paulo segue Jesus aqui, que veio, assumiu o nosso lugar e pagou por nossos pecados. Paulo faz semelhante a isso, né? Dentro, claro, daquela situação ali particular, imitando o Senhor Jesus, Paulo se coloca no lugar de Filemon, Paulo paga, né? Aqui, claro, estamos falando de uma dívida financeira, né? Material, não que Paulo estivesse fazendo expiação para Filemon de maneira nenhuma, mas ele segue aquele modelo de amor, de altruísmo que Cristo mostrou, e esse é o altruísmo cristão. Tudo isso, então, são testes para nós, meus irmãos, que nós podemos ver se isso há na nossa vida, se há evidência desse amor a Deus e amor ao próximo, em que nos tira daquela bolha egoísta, né? Do egoísmo, de pensar só em si. Isso é o verdadeiro cristianismo. Temos sempre então que analisar diante dessa carta e observar se há evidência desse verdadeiro cristianismo em nossa alma, em nossa vida. Então nós temos observado isso, ao mesmo tempo que a carta nos constrange, nos impulsiona a nós agirmos exatamente assim, a deixarmos o egoísmo, a sermos altruístas, a amarmos nossos irmãos, a perdoarmos as ofensas, como Jesus Cristo fez, né? Seguindo o exemplo
e o amor de Jesus. Mas hoje, irmãos, então eu quero falar de que esse altruísmo e esse amor vai nos levar à prática do bem. Paulo já tinha, claro, já estava falando disso por toda a carta. Na verdade, o assunto da carta, ele pede que Filemão pratique o bem, perdoe, receba como escravo, né? Mas aqui nós vemos nesses 2 versículos pequenininhos, mas muito preciosos, que nos mostra exatamente a natureza dessa prática do bem, a fonte dela, a natureza dela em si, né? E realmente os efeitos que ela causa, né? Então podemos observar que esses 3 aspectos estão realmente nesses versículos, mas eles tratam de 3 pontos específicos bem interessantes. No primeiro verso aí do nosso estudo, verso 20, o apóstolo Paulo exatamente vai mostrar esse bem, né? A natureza desse bem, né? O que acontece quando este bem está ocorrendo e realmente o propósito, a fonte dele, né? E o alvo desse bem primordialmente. Nós temos aqui então esse primeiro ponto, né? Paulo vai falar então desse bem em si, da natureza dele. Vai mostrar também, meus irmãos, em segundo lugar, que é um bem que desperta confiança, né? É um bem de alguém que já tem despertado realmente confiança e que praticará este bem, né? Então é um bem dentro de um ambiente de despertamento, vamos dizer assim, de confiança. E em terceiro lugar, no versículo 21 também, nós temos que este bem é superabundante. Uma das características deste bem é que ele superabunda, que ele não é um bem que vai diminuindo e até depois desaparecendo, mas ele é crescente, ele faz até mais do que se espera e tende realmente, podemos dizer assim, ao crescimento também, podemos subentender. Então vamos olhar, meus irmãos, para esses 3 versículos, olhando exatamente para a natureza, para a fonte, para o propósito desse bem, especialmente, né, a natureza do bem, desse bem cristão, como eu falei na introdução, que vai ser diferente do bem que o ímpio opera. Isso serve, irmãos, tanto de análise, autoanálise para o nosso cristianismo, como também de incentivo, nós sendo então cristãos, que nós façamos e que nós pratiquemos exatamente essas coisas, irmãos. Vamos olhar então o que Paulo diz no versículo 20, ele diz assim: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. A primeira coisa que nós precisamos perceber aqui, irmãos, é que Paulo, por 2 vezes, ele fala que este bem é no Senhor. Isso é muito importante. O genuíno bem, o bem cristão, sempre é no Senhor. Observe que ele diz: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Aqui nós podemos observar que, quando ele diz no Senhor, há dois ensinos aqui muito importantes que estão contidos nessa expressão no Senhor, né? O primeiro é que realmente, meus irmãos, tudo é feito para Cristo, para Ele, em honra a Ele, em obediência a Ele, servindo a Ele. Isso aí nós podemos tomar, por exemplo, Efésios, aquele texto que sempre nós estamos estudando, Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo. E ali Paulo ele vai explicando melhor o assunto, ele vai mostrando, meus irmãos, que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fala a palavra, que louva a Deus e que serve as pessoas, né? Então ali nós temos que a evidência do Espírito Santo, entre as evidências ali que Paulo aponta para nós, isso já tratei com os irmãos em outros estudos bíblicos na nossa congregação, a evidência disso é exatamente que é o culto, é feito para Deus, é feito em honra e glória para Deus. Aí você, quando toma, já destaquei também em outras oportunidades, tudo que Paulo fala do esposo servindo a esposa, da esposa servindo o esposo, dos pais servindo os filhos, que isso ele vai realmente explicar, esse servir uns aos outros, que é a principal manifestação do fruto do Espírito, como um culto a Deus. Ele vai então, quando ele fala também do Senhor, e aqui está incluído servindo o servo,
servos servindo ao Senhor, cada um no seu papel designado por Deus, é tudo uma ênfase de Paulo em todo aquele trecho, é no Senhor, no Senhor, no Senhor, né? Então, meus irmãos, para o Senhor, em honra ao Senhor, para a glória do Senhor, nele, né? Para Ele, então, para Ele, é isso que eu quero enfatizar nesse momento. Então, em honra e glória realmente ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, é para Ele. Nós temos, meus irmãos queridos, que essa expressão, então, o verdadeiro bem, ele é feito para Deus, para esse que nos amou eternamente, que nos santificou no seu sangue, pelo poder do seu Espírito, e que nos leva a adorá-lo, a amá-lo, a servi-lo e a sermos gratos a Ele por tudo o que Ele tem feito por nós. Inclusive hoje nós estudamos no Catecismo Ortodoxo, né, as 3 grandes verdades que nós temos que saber para o nosso consolo: nossa miséria, nossa libertação em Cristo e a nossa gratidão, porque Ele nos liberta. Tendo-se então libertos, nós somos gratos ao Senhor. E é isso, irmãos, nós não fazemos para os homens, mas nós fazemos para Deus. Então, a principal característica realmente deste bem é que ele é no Senhor, é que ele é para o Senhor, é que ele é dedicado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E podemos também dizer, meus irmãos, e esse é o segundo ensino que está aqui contido nessa expressão do Senhor, que ele é pela graça, não é? Que é exatamente no Senhor, porque Deus tem operado em nós, Deus tem feito essa obra na nossa vida. Paulo já orou por Filemon, agradecendo a Deus pela sua graça, que tudo é feito em Cristo Jesus, tudo é por intermédio dele, por meio dele, nele, né? Então nós temos que aqui, essa expressão também aponta, meus irmãos, para esse detalhe tão importante, que tudo é pela graça. Então nós fazemos a Ele, nós fazemos em honra a Ele, mas exatamente pelo poder dEle, pela graça dEle, pela obra dEle na cruz do Calvário. Daí que nós temos que o bem é para o Senhor, em honra ao Senhor, e pela graça, pelo poder dEle, pela obra dEle. Nós podemos crer que aqui essa expressão, ela inclui esses 2 ensinos, meus queridos irmãos, pelo que Paulo já tem até escrito aqui e fala também em outras partes das Escrituras. É interessante que também, sobre a natureza desse bem, que está no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele apresenta dois efeitos dessa prática do bem. Então, essa prática do bem é feita, na verdade, para Deus, pelo poder de Deus em Cristo Jesus, não é? Mas isso causa um efeito nos outros irmãos. É um efeito de regozijo e é um efeito também de descanso, podemos dizer assim, de refrigério. Se você tomar o versículo 20, você diz assim: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia minhas entranhas no Senhor. Paulo está aqui continuando a fazer o seu pedido, colocando o seu incentivo para este irmão, para que ele faça isso. Mas faça o quê? Ele regozije Paulo e ele recreia as suas entranhas. É o mesmo sentido, irmãos, e essa tradução nós podemos dizer das nossas Bíblias, na ACF está muito correta. É o mesmo sentido quando ele fala aqui no versículo 7, quando ele diz assim: porque temos gozo, grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Observem que aqui estão as 2 coisas, né? Ele regozijo, alegria no amor e as entranhas dos santos serem recriadas. Esse vamos dizer assim, é realmente fazer o bem, e podemos também dizer, é o efeito desse bem, né? É o resultado dessa prática de agir, de amar, no caso aqui, de perdoar, de receber Onésimo, de virar essa página, recebê-lo como irmão amado. E vocês lembram que eu disse também a semana passada, né? Paulo tinha ali uma dívida, possivelmente um roubo. Paulo dizia: eu pago. E Paulo até sugere assim: ainda que eu não diga, né, que tu te deves até a mim, ou seja, na verdade eu não te devo nada. Porque Paulo está assumindo a dívida, né, de Onésimo, mas tu deves a mim, né, pelo fato de que eu te levei a palavra, o Evangelho, que é um valor muito maior, uma riqueza muito maior do que qualquer questão material. E aqui nós observamos que o que Paulo está ali sugerindo é que na verdade tudo é pela graça, e que Filemon deveria esquecer aquela dívida, deveria esquecer aquilo tudo. Então, recebendo, perdoando, esquecendo a dívida, na verdade seria essa maneira de ele regozijar Paulo, de ele alegrar Paulo, de ele refrescar suas entranhas. Aqui essa palavra então
se refere à alegria por ver o bem na vida de um irmão, a prática do bem, e essa segunda parte aqui se refere então, recreia as minhas entranhas, quando alguém está muito cansado e lhe é dado ali o descanso, o alívio, pode parar ali para descansar, enfim. Isso tudo, meus irmãos, no sentido físico mesmo, quando Filemão ajudava as pessoas, apoiava as pessoas, ele estava aliviando fisicamente, né? Mas também no sentido espiritual, porque a consolação, às vezes a palavra, um conselho, uma exortação, um ânimo, um irmão está ajudando, está aliviando o outro. O fato, meus irmãos, é que nós temos que o bem na prática é realmente regozijar, alegrar nossos irmãos por praticarmos o bem e também aliviá-los quando o bem, podemos dizer assim, é feito diretamente a eles, não é? Aqui Paulo está se sentindo assim, que se Filemão faz a Onésimo um bem, está fazendo a ele porque, afinal de contas, ele é filho dele na fé, né? Veja que Paulo está se colocando no lugar dele. Então, tem esses dois efeitos, a alegria de ver um irmão praticar o bem que causa no outro irmão, isso é um bem em si, é um efeito também do bem, podemos dizer, e o alívio tanto espiritual quanto também material, meus irmãos, e também, claro, evidentemente envolve questões emocionais. Então nós temos aqui, queridos irmãos, que este é o bem, então, feito no Senhor, e regozijando o irmão por causa do bem, né? Alegrando ele, trazendo, portanto, um bem espiritual, e também aliviando, refrigerando, tirando ali, dando tempo ali para descansar e se refazer da sua fadiga, do seu cansaço. No sentido, então, este é o bem que nós devemos buscar, meus irmãos, fazer para o Senhor, honrar o Senhor, servindo os nossos irmãos e fazendo aquilo que deve ser feito, no caso aqui, perdoar, receber, e assim também devemos perdoar, devemos servir, devemos então fazer este bem conforme o mandamento de Deus, conforme a palavra de Deus, e o efeito disso é que nós vamos alegrando, porque aqui, observem que há muita questão da comunhão, né? Quando ele fala aqui, para que a comunicação da tua fé, ele está falando de comunhão. A carta toda é cheia desse sentido também da comunhão, de que quando nós estamos fazendo bem, nós estamos promovendo e levando esse bem através da comunhão cristã, do exemplo, da palavra. Nós estamos alegrando nossos irmãos, edificando nossos irmãos, consolando nossos irmãos, animando nossos irmãos. Isso é feito pela comunhão. Então essa comunhão aqui, irmãos, é a maneira de realmente operarmos esse bem que leva alegria e regozijo na vida dos nossos irmãos. É assim que nós devemos agir. Aqui fica então o meu conselho aos meus irmãos. Coloque como alvo na sua vida. Se você quer praticar o bem, saiba que os ímpios fazem bens, mas eles não têm esse bem no sentido realmente real, no sentido da natureza do bem, que é sempre feito para Deus e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então vamos, irmãos, fazer tudo para o Senhor, não para os homens, porque os homens às vezes são difíceis, né? Muitas vezes são difíceis de lidar, nós também somos difíceis, todos nós temos nossas fraquezas e as nossas dificuldades, mas que nós façamos para o Senhor, em honra ao Senhor, e é exatamente isso, e também pela graça, com aquele segundo, né, ensino que eu disse que está aqui, que nós vamos realmente praticar o bem. O detalhe também aqui, muito importante, meus irmãos, que nós devemos então pensar, é que isso será também na prática aliviar nossos irmãos, pensar como nós vamos aliviar aqueles que estão cansados, aliviá-los espiritualmente, aliviá-los fisicamente, aliviá-los espiritualmente, eu já falei, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Ora, irmãos, de acordo com a circunstância, aplicando a palavra de Deus, sendo orientados pelos mandamentos do Senhor, nós vamos observar como podemos fazer isso na vida dos nossos irmãos. Aqui no caso seria perdoar, esquecer, receber, e assim alegrar Paulo, e assim aliviar Paulo, e assim aliviar o próprio Onésimo. Então, nas diversas circunstâncias, irmãos, praticar o bem será sempre isso, um culto a Deus, podemos dizer, pela graça do Senhor, resumindo isso, né? Que alegrará, que transmitirá benefícios através da comunhão, alegrando nossos irmãos que vão ver esse bem em nós e trazendo-lhes
alívio, seja material, seja espiritual, seja também emocional, né? Lembrando que eu já até disse também na outra exposição que inclusive levar o evangelho para as outras pessoas também é praticar este bem, meus irmãos, e que possamos fazer isso. E isso também se torna um teste muito grande, meus irmãos, para o nosso cristianismo, né? Há evidência disso em algum sentido, em algum grau, em algum nível na nossa vida que demonstre que nós somos realmente cristãos. Essa carta, ela faz um diagnóstico muito importante, muito preciso, porque, repito, ela mostra o cristianismo na prática, ela mostra os princípios da palavra de Deus, a obediência ao Senhor, realmente nesta obediência prática, né? Neste fazer o bem. O segundo lugar, meus irmãos, e nós queremos, o segundo ponto aqui que eu quero abordar com vocês na nossa exposição deste momento, é que quando ele fala aqui, sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreio as minhas entranhas no Senhor, ele diz, escrevi-te em segundo confiado na tua obediência, ou seja, confiança do bem, né? Então nós vimos aí a natureza, os efeitos, o propósito, a fonte do bem, tudo é para o Senhor, para a glória do Senhor, em Cristo Jesus, né, pelo poder de Cristo, consolando, animando nossos irmãos, fortalecendo-os, aliviando-os, regozijando-os. Mas isso, irmãos, leva também a outro aspecto de que, na medida que nós formos praticando esse bem, nós vamos despertar nos cristãos a confiança de que nós poderemos praticar bens ainda, né? Quando Paulo diz aqui, escrevi-te confiado na tua obediência, eu tenho mostrado aos irmãos que, na verdade, ele realmente ele acredita nisso. Ele tem observado, pelos estudos anteriores, Paulo chama Onésimo de cooperador, no versículo 1. Paulo elogia Onésimo, Paulo diz que está orando por Onésimo, porque tem visto, tem observado já as evidências da graça de Deus em Onésimo. Paulo ora para que Deus lhe dê ainda mais graça. Ora, meus irmãos, nós podemos então ver em todas essas coisas como Paulo tem realmente confiança, porque ele vê o praticador bem em Onésimo, Filemon, né? Filemon, estou falando de Filemon. Ele observa esse bem, e ele então, nessa confiança, por isso que ele diz, eu nem vou te ordenar, eu vou te pedir, ele já tinha dito isso. Então ele confia realmente que ele vai fazer isso. Irmãos, observem, quando o cristão faz o bem, ele gera uma confiança nos outros irmãos, pelo testemunho dele, pela vida dele, pelas evidências do fruto, que leva esses irmãos a contar com ele, vamos dizer assim, a se unirem a ele, sabendo assim, não, aquele irmão, aquela pessoa, ela é uma pessoa com quem nós podemos contar para praticar bens. Veja que aqui eu não estou falando, irmãos, de alguma pessoa aproveitadora, mas eu estou falando de uma pessoa como Paulo, que praticava realmente o bem. Dentro dessas circunstâncias, que eu quero dizer o seguinte, é que quando um cristão é verdadeiro, um cristão, ele vive realmente para Cristo, ama os irmãos, pratica o bem, ele desperta nos outros cristãos também, sinceros, verdadeiros, a confiança para que peçam a ele um bem específico, como foi o caso aqui, e, enfim, contem com esse cristão para uma cooperação, já tinha chamado de cooperador, não é, Filemon, para uma cooperação para a prática de mais bem ainda. Então aparece a oportunidade de bem, e é assim que o cristianismo se desenvolve, quer dizer, exatamente nessa relação de comunhão, nós vamos contando com oportunidades na medida que nós praticamos bens, para que façamos bem, e isso é a nossa alegria. Nós queremos mesmo, se nós somos cristãos, nós queremos isso. Então isso é um bem também, né? Quer dizer, essa confiança tem a ver com regozijo, essa confiança regozija os nossos irmãos, e essa confiança leva os nossos irmãos a nos darem mais oportunidade para nós praticarmos bem. Então isso em si já é um bem, essa confiança despertada já é um bem extraordinário, tremendo no sentido espiritual, no sentido também prático, né? E eu gostaria então de perguntar a você, meu irmão, as pessoas, elas olham para você e dizem assim, não, eu posso confiar nesse sentido de colocar essa tarefa, de fazer esse pedido. Não estou falando de aproveitadores, mas estou falando de irmãos sinceros que querem praticar o bem, que precisarão do seu apoio. Elas podem olhar para você e dizer assim, não, eu confio que o irmão fulano, a irmã fulana, a irmã ciclana, eles realmente são pessoas que nós temos confiança que eles vão fazer isso.
Olha, Paulo diz: escrevi-te confiado na tua obediência. E observe aqui, obediência. E o detalhe aqui importante é que Filemon se mostrara já obediente ao Senhor. Na verdade, Paulo diz: eu não te ordeno, eu te peço por amor. Ele não precisava ordenar, porque ele sabia que Filemon já iria obedecer por amor, porque, portanto, Filemon dava a Paulo, pela evidência já de obediência passada, a confiança de que obedeceria no presente, com relação a esta demanda, com relação a esta circunstância que estava aparecendo ali diante dele. Então, nós temos que isso, irmãos, é realmente um bem em si. Isso está acontecendo na sua vida. A evidência desse cristianismo, ou só a evidência de egoísmo, de maldade, de perversidade? Repita, essa carta nos faz um diagnóstico. Ao mesmo tempo, irmãos, que ela nos aconselha, que ela nos incentiva, pelo seu exemplo prático, né, a nós realmente, irmãos, glorificarmos ao Senhor, agirmos para o bem, ao ponto das pessoas dizerem assim: veja que bela obra, como Paulo falava de Filemona, que bela obra Deus tem feito nessa pessoa, e como nós podemos confiar de que Ele vai nos ajudar. Que sim seja, irmãos, que nós possamos realmente glorificar o Senhor, servir nossos irmãos e praticar esse bem, de despertar confiança nele, de alegrá-los. Isso em si já é um bem. Isso nos dê mais oportunidade ainda para nós praticarmos o altruísmo, o bem, e assim que realmente deve ser, que seja assim conosco. E finalmente, o meu terceiro e último ponto na nossa exposição, na nossa reflexão, nesta oportunidade, irmãos, é que Paulo fala na última parte. Ele diz na primeira parte do verso 21, escrevi-te confiado da tua obediência, mas na segunda parte ele diz, sabendo que ainda farás mais do que digo. Era a confiança que levava a certeza de que iria abundar o bem na vida e através da vida de Filemon. Irmãos, nós podemos então observar exatamente isso aqui. Note que o caso aqui, irmãos, é de Paulo está constatando que há um altruísmo e há um amor em Filemon a Cristo, porque tudo, né, no Senhor, como ele tem dito, e aos irmãos, inclusive a Onésimo, que tinha traído, mas Paulo acredita agora que ele vai lhe perdoar. Há um amor, há uma dedicação aqui que leva, irmãos, exatamente o quê? A praticar, esse é o ponto muito importante, que eu gostaria de que você refletisse também junto comigo, a praticar mais do que se pede, mais do que se pede. Observe, irmãos, o egoísta, ele só pensa em si. O egoísta, quando ele tem que fazer alguma coisa para o outro, ele pensa assim, mas vou ter que fazer isso para essa pessoa. Né? Assim que a pessoa pensa, o egoísta pensa assim. E quando ele vai praticar aquilo, ele quer fazer o mais rápido possível, porque ele não está interessado realmente em fazer, porque ele está, de alguma forma, aquilo vai pegar bem para ele, ou ele está sendo obrigado a fazer isso. Né? Então, ele vai fazer aquilo somente o mínimo possível, porque ele não está pensando no outro. Ele só pensa em si e nos seus interesses, então ele faz o mínimo possível. A medida do egoísta é o mínimo, porque ele quer se livrar logo, ele quer abandonar logo aquela tarefa, porque ele só pensa em si, ele não está realmente amando a Deus ali, ele não está realmente amando a pessoa. Mas o altruísta, a medida dele é o máximo que se pode fazer, evidentemente tudo não pelos próprios recursos, né? Mas pela graça do Senhor. Mas o máximo, a palavra de Deus vai mostrar que tudo que vier na minha mão, eu devo fazer com toda a dedicação para o Senhor, para o bem do próximo, e não o menos possível. É o preguiçoso, e o preguiçoso não deixa de ser egoísta, aquele preguiçoso de Provérbios, é o preguiçoso que faz corpo mole, porque ele está pensando só nele, ele quer se livrar, ele quer descansar, só pensa nele, é egoísta. Ele não pensa no patrão dele, não pensa nos outros funcionários, não pensa que o serviço vai ficar por fazer e que vai prejudicar a vida de muitas pessoas, porque a preguiça gera prejuízos terríveis, mas ele está preocupado com isso. Então ele faz o mínimo. Mas quem ama a Deus, quem ama o próximo, pensa assim, o que será que eu posso fazer para até a mais do que estão me pedindo, para realmente cooperar, para realmente servindo ao Senhor, por amor ao Senhor, por gratidão ao Senhor que deu o Filho dele, né? O que eu posso, gratidão ao Senhor, o que eu posso fazer? O máximo, ao máximo, glorificando a Deus, servindo ao Senhor, para ajudar essa pessoa. Entende, irmãos? É isso, gente. A medida do egoísta é o mínimo.
A medida do altruísta, do amante de Deus, do amante dos outros, é o máximo. Guarde isso. E aqui está realmente também mais uma característica desse bem. Ele é superabundante, né? Podemos dizer assim. Ele vai ao máximo, não ao mínimo. Então, observamos aqui, meus irmãos, que essa é mais uma vez tanto uma análise, tanto um diagnóstico do nosso cristianismo. Nós ficamos sempre, nós vivemos para nós mesmos, ou nós que servimos ao Senhor, amando o próximo e desejando realmente servi-los ao máximo do que temos oportunidade, privilégios, capacidades, claro, tudo dado pela graça de Deus. Ou não existe isso? Nosso cristianismo é só nominal e nós não queremos, nunca pensamos nos outros, nunca honramos realmente ao Senhor, nunca fazemos realmente para o Senhor. Ao mesmo tempo, esse texto nos incentiva, irmãos, a nós fazermos para o Senhor, amando o nosso próximo, aproveitando todas as oportunidades, fazendo até mais do que nos foi pedido e se espera de nós, para a glória de Deus, para o bem do próximo. Observem que diz, sabendo que farás mais do que digo. Será que Paulo aqui não está insinuando a libertação, a alforria, né, de Onésimo por parte de Filemon? Quem sabe? Não sabemos, não podemos afirmar com certeza o que está na mente do apóstolo, mas o fato é que ele está sugerindo que ele vai fazer mais até. É interessante que logo em seguida, além de pedir já por Onésimo, que foi o pedido realmente da carta, logo em seguida, e nós vamos estudar, se Deus quiser, semana que vem, ele pede a hospitalidade de Filemon. Ele pede, veja que ele diz no versículo 21, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ele pede pousada, ele pede hospitalidade. Meus irmãos, aqui está um homem que realmente despertava, né, em Paulo tanta confiança que ele faria o que ele estava pedindo, que ele faria até mais, porque isso é cristianismo, irmãos, porque o cristão é altruísta, o cristão ama tanto ao Senhor que não faz o mínimo, não, ele faz o máximo que ele pode fazer, o máximo da providência, que a providência está lhe dando a oportunidade, dos dons e as capacidades que o Senhor está concedendo a ele fará, porque ele quer honrar, porque ele quer glorificar ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, que façamos assim, que hajamos assim, que não façamos no mínimo, mas que sirvamos nossos irmãos ao máximo das oportunidades, dos privilégios, dos dons que o Senhor tem nos dado para a glória dele, para o bem das pessoas que estão em nossa volta. Então, aprendemos aqui, irmãos, que o bem, ele é feito para o Senhor, por sua graça, não é? Trazendo, enfim, na comunhão, alegria aos nossos irmãos, pelo nosso exemplo, isso passa aí às outras pessoas, né? Consola-as, fortalece-as, né? Trazendo também, em segundo lugar, alívio, tanto no sentido espiritual, como também material e mesmo emocional. Observamos, irmãos, que isso é feito, meus irmãos, também num ambiente de confiança, porque quando a pessoa pratica realmente o bem, ela se confia nela para que mais bem seja praticado ainda, mais oportunidade de praticar o bem, e isso é um bem em si, então que também esteja em nós esse bem. Esse é o bem também em confiança, né? E aprendemos que esse é o bem superabundante, que é o bem que vem do altruísmo, que tem por medida o máximo, e não do egoísmo, que tem por medida o mínimo. Então, que testemos o nosso cristianismo em todos esses ensinos, em todas as verdades que estão nesses 2 preciosos versículos, ao mesmo tempo que sejamos incentivados, irmãos amados, a fazer e a praticar esse bem para a glória do Senhor e para o bem dos que estão em nossa volta. Que o Senhor nos abençoe dessa forma, para a sua glória, para o bem de todos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e conceda-nos graça para que nós possamos, edificados pelo Senhor, fortalecidos no Senhor, praticar o bem no Senhor, para o Senhor, por seu poder, em alegria para os nossos irmãos, em alívio a eles, em confiança e superabundância. Oramos assim em nome de Jesus. Muito obrigado
Louvado seja o teu nome tão santo, tão precioso. Que assim haja bem em nós, para que os homens glorifiquem o teu nome que está, o Senhor que está nos céus, ao observar as nossas boas obras. Em Jesus oramos e agradecemos. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre em Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com meus irmãos queridos, hoje e sempre. Até, irmãos.